Olá, meu amigo, minha amiga, eu sou Felipe Peito Van Putten e você está no Sexto Ufotec, o Sexto Ufologia Técnico-Científica. É muito legal a gente poder fazer esses programas, né? É sempre muito bom que a gente faz novos contatos, novas amizades e, claro, gera discussões que são muito importantes para desenvolver a ufofilia e a ufologia. O tema de hoje, né, sempre dá um pouco de confusão, sempre dá um pouco de discussão, mas é um tema muito importante que todos precisamos discutir, todos precisamos refletir com bastante calma, que é ufologia e política. A razão de ser desse tema foi porque recentemente nós postamos através dos nossos grupos no Facebook, especialmente o grupo UFO OVNI e o Maravilhas e Mistérios, que vocês naturalmente conhecem, alguns posicionamentos nossos em relação à política brasileira que vinha se desenvolvendo desde 2019 até o final de 2022. Né? Uma fase muito negra, muito difícil, muito complicada, muito conturbada, porque tivemos, infelizmente, um presidente negacionista que desestimulou a ciência, desestimulou o ensino, desestimulou a cultura, comprometeu o desenvolvimento da pesquisa científica e, inclusive, até das bolsas de estudos nas universidades. Isso, claro, foi uma atitude política muito perversa e muito negativa, que acabou também refletindo sobre a ufologia. E algumas vezes, quando nós postamos esses posicionamentos nos grupos, sempre aparece uma outra pessoa, geralmente de muito pouca instrução, né? Uma pessoa desinformada, que não acompanha, não conhece a história da ufologia, que faz aquelas perguntas. Mas o que tem a ver a ufologia com política? Por que estão falando de política num grupo de ufologia? O que isso tem a ver? Não tem nada a ver uma coisa com outra. Entendeu? Eu não gosto que falem de política porque eu vim aqui para conversar sobre ufologia. Esse é o tipo de posicionamento mais ridículo, né, de algumas pessoas que nada sabem sobre ufologia e querem, de alguma forma, estabelecer um completo distanciamento entre a política e a pesquisa ufológica, o que é absurdo, né? Como vocês já sabem, através dos nossos encontros anteriores, de algumas lives que já fiz em outros canais, a ufologia nasceu no meio militar. Né? O termo UFO nasceu em 1952, no seio da Força Aérea Norte-Americana, no projeto Livro Azul, no projeto Blue Book. Portanto, UFO, OVNI, surgiu no meio militar e a ufologia, esse termo, surgiu a partir do UFO. Né? E esse termo também veio em decorrência das atitudes que eram realizadas pelas Forças Armadas dos Estados Unidos na investigação desse fenômeno. Esses projetos, né, o projeto Sign, né, o projeto Grudge, o projeto Blue Book e outros tantos que foram desenvolvidos não só nos Estados Unidos, mas também em outros países, todos foram criados por determinações políticas. Por determinações políticas das autoridades, tanto civis quanto militares. Né? Nós temos que sempre ter em mente que os grandes casos, os casos mais bem documentados que nós temos hoje na literatura ufológica, bem como na literatura especializada técnico-científica sobre fenômenos aéreos anômalos e fenômenos não convencionais, muito desse material vem do meio militar. E muito desse material foi mantido secreto, sigiloso durante muito tempo por forças políticas. Né? Ou seja, a política que, influenciando o meio militar, determinava que certas informações tinham que ser mantidas confidenciais, secretas ou até mesmo ultra secretas. Muitas informações ufológicas antigas continuam salvaguardadas até hoje como ultra secretas e não chegam ao conhecimento dos ufofilistas e dos ufologistas civis. Por quê? Por forças políticas, por decisões políticas. Recentemente ficamos sabendo aí sobre que as pesquisas feitas secretamente pelo Pentágono, né, e descobrimos que a investigação desses fenômenos aéreos não identificados nunca deixou de acontecer no meio militar dos Estados Unidos, como também nunca deixou de acontecer nos meios militares de diversos outros países, inclusive no Brasil, porque a pesquisa ufológica é de interesse da segurança nacional. E essa determinação, todo esse esforço investigativo, né, toda essa estrutura investigativa que é feita pelos militares, é determinada, é custeada através de recursos públicos. E esses recursos públicos são encaminhados através das forças políticas. Né?
O que aconteceu no Brasil, por exemplo, de 19 até o final de 2022, esse cerceamento terrível, né, da pesquisa científica, essa coisa negacionista que prevaleceu no Brasil naqueles 4 anos, especialmente com um corpo ministerial absolutamente incompetente, pessoas que não tinham conhecimento científico de nada, apesar de estarem ocupando um importante cargo, né, que seria a liderança dos ministérios do país, deixou a pesquisa científica e deixou toda a discussão científica, inclusive no que diz respeito aos fenômenos aéreos não identificados, extremamente prejudicada. Então, a nossa vontade, quando sempre expressamos, né, nossas críticas, opiniões e sugestões sobre o andamento da política no país, não é uma política partidária. Nós não estamos favorecendo A, B ou C, o candidato, ou o presidente, ou o ministro, ou o senador. Não, nós estamos preocupados, sim, com as condições que são oferecidas no país para que a pesquisa científica, paracientífica e técnico-científica possa desdobrar-se com paz, com tranquilidade, sem comprometimento e sem censura, né? E o que nós vimos nesses últimos 4 anos foi geralmente todo um processo extremamente danoso e que veio afetar também a pesquisa ufológica, uma vez que ela depende de interações acadêmicas, ela depende de interações com forças científicas e técnicas do meio civil e militar. Então, todo esse negacionismo que aconteceu naquele período terrível, quando tivemos um presidente ignorante, né, um presidente iletrado, que não tem nenhum interesse por ciência, ele não tem conhecimento científico de nada, e que chegava a achar, inclusive, que o garimpo, né, e a exploração agropecuária é mais importante do que a preservação das florestas. O que, naturalmente, é um posicionamento estúpido, é um posicionamento burro de uma pessoa que não tem conhecimento de nada, nem competência e capacidade para liderar uma nação preciosa, rica e com grande potencial como é o nosso país. Pois bem, mas apenas como um exemplo, né, para vocês aí que ficaram muito nervosos, né, quando nós associamos as nossas observações, sugestões e críticas políticas à ufologia, eu vou dar apenas um dos milhares de exemplos que nós conhecemos de como as forças políticas influem, né, sobre a ufologia. Mas eu gostaria de começar primeiro, antes que alguém fique muito nervoso e comece a fazer contestações, eu acho que é muito importante nós, como primeiro passo, definirmos o que é política. Porque o que a gente vê é que a maioria das pessoas não tem a menor ideia do que seja política. Quer falar, quer brigar, quer contestar, quer fazer política partidária, quer defender candidato A, B ou C, partido A, B ou C, mas não sabe o que está falando, não tem conhecimento do que está dizendo. Então, é muito importante que a gente entenda o seguinte: o que é, afinal de contas, política? Política vem do grego politikos, né? E o que significa isso, né? Ela é uma arte-ciência, né? Uma arte-ciência de governar. É a ciência da governança de um Estado ou nação. É também a arte de negociação para compatibilizar interesses. O Aristóteles, né, o filósofo grego do século IV antes da Era Comum, até dizia que tudo o que se relaciona à busca de ações para o bem-estar, tanto individual como coletivo, é política. Política é, portanto, a arte de governar bem. E quando a gente fala governar bem, apesar das definições, não nos referimos apenas a um Estado, né, a um município, né, mas também a uma empresa, a uma família, a um grupo social. Pode ser um grupo de teatro, pode ser uma equipe de pesquisa científica, enfim, tudo isso está sujeito a uma filosofia política, uma filosofia de gestão, de administração, né, que pode ser boa ou pode ser má. Lamentavelmente, muitos de nós imaginam que política é politicagem e que é praticada por uma politicalha, né, por politiqueiros sujos, corruptos, ignorantes, que só pensam em tirar benefício próprio dos recursos públicos. Mas isso não é política, né? Isso é politicagem, isso é coisa de bandido, de marginais. Infelizmente, esse tipo de bandido existe no mundo inteiro,
Nós temos muitos no Brasil, né? Vocês aí naturalmente devem saber, e por causa disso é que tanta gente detesta política, detesta falar em política e acha que ufologia não tem nada a ver com política. Mas ufologia tem muito a ver com política. Inclusive ela nasceu, cresceu e desenvolveu-se especialmente no meio militar e nos órgãos de inteligência governamental por ações políticas, muitas vezes, gente, determinadas pelo próprio presidente ou chefe de Estado daquela nação. Né? Vou dar aqui, como eu prometi, um rápido exemplo. Né? Aconteceu, em 1952, um caso que é histórico, né? Um caso que ficou histórico. De 12 a 29 de julho de 1952, especialmente nos dias 19 e 20 e 26 e 27, ocorreu uma onda de aparições sobre Washington, a capital dos Estados Unidos da América. Objetos luminosos foram, inclusive, detectados e rastreados por radares. As Forças Armadas, a Força Aérea principalmente, tentou interceptar aqueles objetos, mas eles, estranhamente, desapareciam quando os aviões militares tentavam a interceptação, e quando eles ficavam sem combustível e voltavam para as respectivas bases, os objetos reapareciam. E deixavam os militares malucos, né? Porque as coisas, fossem lá o que fossem, sobrevoaram Washington, ou seja, a capital dos Estados Unidos da América, sem nenhum plano de voo, sem nenhuma autorização, nenhuma permissão oficial de voo. E vocês sabem que qualquer tráfego aéreo sobre a capital de uma nação, especialmente de uma nação poderosa como é os Estados Unidos da América, não pode ser feita sem uma permissão oficial de voo. E isso já acontecia em 1952, naturalmente. Então aqueles objetos luminosos, às vezes 5, às vezes 6, sobrevoaram a capital, foram vistos por muitas pessoas, civis e militares, foram acompanhados por radares, e a imprensa noticiou isso no mundo inteiro. O mundo inteiro ficou sabendo, né? Afinal de contas, a capital dos Estados Unidos, da grande potência dos Estados Unidos da América, estava sendo sobrevoada por objetos voadores não identificados luminosos. E o que eles eram? Poderiam ser balões, pássaros, né? Não existia drone ainda naquela época, mas o que eram? Eram fenômenos naturais, nuvens. Os céticos tentaram todos os tipos de explicações que pareciam mais plausíveis, sendo que a mais comum era que tratava-se de um fenômeno de inversão térmica, um fenômeno meteorológico. Mas isso não explicava naturalmente como que aqueles objetos se comportavam de forma inteligente, como que essas inversões térmicas, né, desafiavam as interceptações da Força Aérea dos Estados Unidos, porque que eles apareciam e desapareciam de forma que aparentemente era inteligente. Né? Eles voavam em formação ou saíam de formação. O fato é que sobrevoaram a capital da grande potência que é os Estados Unidos. Isso gerou muita polêmica, muita discussão. Claro que o projeto Blue Book, o projeto Livro Azul, que nós já mencionamos, da Força Aérea dos Estados Unidos, foi acionado, né, para fazer uma sondagem do que se tratava. Na época, o diretor do projeto, que era o capitão Edward James Ruppelt, infelizmente não conseguiu fazer a prospecção das ocorrências como ele queria, porque ele não conseguiu dinheiro, recursos para fazer, mas ele começou, de qualquer maneira, a tentar levantar as informações conforme ele podia. Né? E, enfim, houve uma discussão muito grande, meteorologistas, né, climatologistas, físicos, matemáticos, astrônomos, muita gente começou a dar opinião, para tentar explicar o que poderia ser aquele fenômeno. E pasme, gente, até hoje, aquele fenômeno não foi satisfatoriamente explicado aos olhos da própria ciência. Aos olhos da própria ciência. Então, se por um lado surgiram teorias das mais variadas, até que eram um bando de pássaros, né, e coisas do gênero, né, nunca conseguiram provar o que era. Portanto, o fenômeno ficou para a história como uma onda de aparição de objetos voadores não identificados, UFOs, atualmente categorizados como FUNI,
fenômenos aéreos não identificados. Sim, mas e a política? A política, gente? Saibam que a investigação desse fenômeno, que, como já disse, aconteceu na capital federal dos Estados Unidos, foi, inclusive, ordenada pelo próprio presidente dos Estados Unidos. O 33º presidente dos Estados Unidos, o Harry Truman, um democrata que também era capitão do Exército, ficou muito interessado em saber o que era aquilo. E o próprio presidente tomou a iniciativa de acionar as Forças Armadas porque ele queria saber o que era aquilo. Afinal de contas, lembrem-se que em 1952 foi poucos anos após o encerramento da Segunda Guerra Mundial. Aquilo poderia ser uma provocação, né, de alguma nação inimiga, poderia ser uma coisa perigosa, que poderia até desencadear um conflito armado entre os Estados Unidos e algum outro país. Então vocês imaginem a preocupação do presidente dos Estados Unidos, o Harry Truman, a preocupação das autoridades do Exército, da Marinha, da Aeronáutica, a preocupação da imprensa e de todo o meio acadêmico em tentar entender o que era aquilo. E passados tantos anos, a resposta final não existe. Apesar das tentativas, continuamos aí com um histórico fato que documentou uma aparição marcante de objetos voadores não identificados. Uma aparição que foi assustadora, impressionante, intrigante, desafiadora para o conhecimento técnico-científico de civis e militares da época e de hoje. Portanto, tudo isso justifica muito bem a ufologia civil e a ufologia militar, né? E tudo isso nos faz entender por que existe toda uma política, não só a política de sigilo, tendo em vista que a ufologia militar está associada às iniciativas de segurança nacional, né? Mas a gente também precisa entender que quando a gente fala em política, uma série de coisas estão envolvidas. Quando um presidente dos Estados Unidos, ou um general, um brigadeiro, ou um almirante que está à frente das suas respectivas forças, toma a atitude de solicitar uma investigação e mantém essas informações forçosamente em sigilo. Existem motivos para isso. E esses motivos nasceram e são preservados por forças políticas. Então, dizer que ufologia não tem nada a ver com política está muito longe da verdade. São pessoas muito ignorantes e desinformadas que dizem uma bobagem dessa. A ufologia nasceu pela ação de forças políticas e continua sendo trabalhada e desenvolvida, especialmente no meio militar de várias nações, por determinação de forças políticas que atuam tanto no meio civil quanto no meio militar. De modo que lutar por uma política saudável, por uma política consciente, que seja ética, baseada nas leis, nas normas, que seja baseada nos princípios, no caso do nosso país, constitucionais e democráticos, não é uma coisa alienada da ufologia, mas é um interesse de todos nós que queremos descobrir mais a respeito desse intrigante fenômeno que há séculos, talvez milênios, assombra a humanidade. Então, entendo muito bem que quando nós buscamos alguma forma de elucidação de atos políticos executados pelas autoridades civis ou militares através dos espaços ufológicos, não é porque estamos fazendo política partidária, não é porque nós estamos defendendo o indivíduo A, B ou C do partido que seja A, B ou C, não. Nós estamos sim lutando para que a ufologia tenha liberdade de ação, tenha condições de desenvolver-se com liberdade, com o apoio de gente capacitada para entender sua importância e para dar o devido incentivo ao seu desenvolvimento. Eu acho que deu para responder, né? Enfim, bom, você aí que nos acompanha, né, e que está aí agora no nosso 6º Ufotec,
você vai participar do próximo sorteio, né, que é o 6º sorteio do Ufotec. Você vai agora ter a oportunidade de receber aí na sua casa os 15 primeiros exemplares da revista OVNI Pesquisa. Certamente é a revista mais séria, mais profunda e mais primorosa já realizada no Brasil. A revista OVNI Pesquisa traz muitos artigos interessantes sobre diversos aspectos da ufofilia e da ufologia. Alguns números têm até alguns artigos meus, né? E vocês espero que gostem, né? Então, você aí vai participar de um sorteio e vai ser notificado por e-mail sobre ser ou não o vencedor de mais este sorteio da Ufotec. Então, olha, muito, muito, muito obrigado mais uma vez por sua participação, por sua audiência. Divulgue o Ufotec, por favor. Mande perguntas, faça críticas, comentários, né? Subscreva o nosso canal, por gentileza. Ativa o sininho de notificação, porque é importante para a gente, né? Isso ajuda o nosso canal a desenvolver-se, né? Então, a sua ajuda, o seu apoio, as suas críticas e sugestões, as suas opiniões são muito importantes para nós. Não se preocupe de discordar de mim, não, porque eu não sou o dono da verdade. Eu gosto de saber a opinião de todo mundo, gosto de conhecer os pareceres de todas as pessoas. Mas é sempre bom discutir com respeito, com educação, né? E entendendo que todos nós temos o direito de ter a nossa opinião, claro, preferencialmente, fundamentada, porque nós estamos lidando com uma disciplina técnico-científica, não com uma crença, não com uma religião. Então, muito obrigado mais uma vez, muito obrigado por sua atenção, por seu incentivo, pelo seu apoio e até o próximo Ufotec.